Louis Vuitton, um nome que hoje carrega a ideia de prestígio, desejo e exclusividade. É fácil olhar para a marca e imaginar que sempre foi assim, mas a verdade é outra. Por trás do monograma mais reconhecido do mundo, existe a jornada de um garoto que saiu do interior da França com quase nada. Nenhum diploma, pouca perspectiva e uma teimosia rara. A história que você vai ouvir agora começa muito longe das vitrines iluminadas e termina explicando por que a Louis Vuitton se tornou sinônimo de status em praticamente todos os continentes. Louis nasceu no interior da França, na região do Jura, em uma pequena localidade chamada Anchay. Era o começo do século XIX, um período de invernos rigorosos, estradas de terra e vida simples. O pai Xavier trabalhava como fazendeiro e agricultor. A mãe Corinne fazia chapéus para complementar a renda. A infância de Louis foi marcada por trabalho cedo e poucos recursos. A escola mais próxima ficava longe, e como acontecia com muitos jovens do campo naquela época, ele cresceu aprendendo mais com as mãos do que com os cadernos. A vida deu um golpe forte quando Louis ainda era menino. Sem muitas alternativas e enfrentando conflitos dentro de casa, ele tomou uma decisão que parecia impensável para alguém tão jovem: partir. Sair de Anchay e tentar a sorte em Paris. Essa travessia não foi uma viagem rápida. Sem dinheiro e sem meios de transporte, ele percorreu o caminho a pé, parando em vilarejos, dormindo onde dava, trocando pequenos serviços por comida. Foram anos formando resistência, caráter e habilidade manual. Quando finalmente chegou a Paris, já não era apenas um garoto. Era alguém que aprendera, do jeito mais duro, a não desistir. Na capital francesa, Louis encontrou trabalho como aprendiz em uma oficina especializada em baús e embalagens para viagem. Naquela época, viajar era um luxo. Famílias abastadas contratavam artesãos para fabricar baús sob medida, preparar malas, organizar objetos delicados. Era um universo em que a qualidade e o detalhismo valiam reputações inteiras. Ali Louis se destacou sem alarde. Observava, aprendia, melhorava. Ele entendeu que um grande produto nasce do casamento, entre necessidade real e execução impecável. Com o tempo, uma cliente muito especial cruzou o caminho dele. A imperatriz Eugénie, figura central da corte do imperador Napoleão III. Impressionada com a precisão do trabalho, ela o escolheu como especialista responsável por seus baús e embalagens de viagem. Esse reconhecimento abriu portas para uma clientela exigente, ligada à aristocracia e aos novos ricos que circulavam por Paris. Para muita gente, essa posição já seria o auge. Para Louis era apenas o começo. Depois de se casar, ele tomou a decisão que muda destinos: abrir a própria oficina. Paris vivia uma transformação. Ferrovias, navios a vapor. A mobilidade acelerava. As pessoas viajavam mais. E o mundo pedia soluções melhores para transportar pertences com segurança. Louis percebeu um problema prático nos baús tradicionais. Eram pesados, muitas vezes feitos de couro e com tampas arredondadas, o que dificultava empilhar e ocupava espaço. Era bonito, mas pouco eficiente. A resposta dele foi um golpe de simplicidade: trocar o couro pesado por uma lona resistente e impermeável. Adotar linhas retas, criar baús de topo plano, que pudessem ser empilhados com facilidade. O resultado foi uma revolução silenciosa. Peças mais leves, mais práticas, mais inteligentes. A funcionalidade elevou a estética, e a estética, unida à durabilidade, elevou o desejo. Os baús de Louis Vuitton começaram a circular entre viajantes influentes, artistas industriais em ascensão. A oficina cresceu e a reputação também. E em poucos anos, a demanda explodiu. Louis organizou catálogos para atender pedidos sob medida e realizou um movimento estratégico. Estabeleceu uma oficina maior nos arredores de Paris, em Asnières, um local que unia espaço, proximidade da capital e acesso logístico. Dali em diante, a marca construiu uma cultura de artesanato rigoroso. Cada costura, cada quina, cada fecho precisava estar no lugar perfeito. O nome Vuitton passou a ser associado a algo simples e poderoso: a confiança. Então veio a guerra. A França mergulhou em um período de crise no início da década de 70 do século XIX, com invasão, cerco e escassez. Foi um choque para a cidade. Oficinas foram danificadas, estoques se perderam. Muitos negócios fecharam as portas. Louis Vuitton sofreu os impactos, mas não cedeu. Reorganizou o trabalho, reabriu em ponto estratégico, ao alcance de viajantes que voltavam a circular por Paris, e reposicionou a marca com uma linguagem visual moderna para a época
usando lona clara com listras que chamavam a atenção de longe. Era um recado: estamos de volta e estamos melhores. A partir daí, a história ganhou um novo protagonista, Georges Vuitton, filho de Louis. Empreendedores que constroem algo grande quase sempre pensam no legado. E Georges entendeu duas coisas fundamentais. Primeira, a qualidade precisava ser inegociável. Segunda, uma marca forte precisa de identidade própria e proteção contra cópias. Foi nesse espírito que ele criou, ainda no fim do século XIX, um padrão gráfico que atravessaria gerações. O monograma com as iniciais L e V, acompanhado de flores e formas geométricas de inspiração japonesa e medieval. Além do impacto visual, havia uma mensagem prática: autenticidade. O monograma não nasceu por vaidade, nasceu como resposta a um problema real. A fama trouxe falsificações, o símbolo trouxe reconhecimento instantâneo, e a empresa continuou inovando também na segurança física das peças, com fechos e travas pensados para resistir a tentativas de violação. Era a combinação perfeita: beleza, função e proteção. No início do século XX, a família manteve a expansão. A Casa Vuitton começou a dialogar com as novas linguagens da moda e do design. Sob a liderança de Gaston Louis Vuitton, neto do fundador, a empresa diversificou formatos, experimentou materiais e aproximou a marca de um público cosmopolita que queria viajar com elegância, mas também circular pela cidade com leveza. Dessa época, nasceram ideias que mais tarde ficariam eternas: bolsas pensadas para o cotidiano, como modelos compactos e estruturados, peças voltadas ao uso urbano, e criações que se tornaram ícones, como a Keepall, a Speedy, a Noé e mais adiante a Alma, associada à estética elegante da Paris entre guerras. O recado era claro: não basta acompanhar o tempo, é preciso moldá-lo. Chegaram décadas difíceis, crises, outra guerra. Como tantas empresas europeias, a Maison atravessou um período de restrições severas, decisões complexas e memória incômoda. O pós-guerra, porém, trouxe uma nova fase. A Europa se reconstruiu. Os mercados voltaram a se abrir. A clientela internacional reaprendeu a viajar. E a Louis Vuitton se preparou para um mundo global. Nas décadas seguintes, a marca deixou de ser apenas um sobrenome e virou uma força cultural. A expansão para novos países, a entrada em grandes capitais, o refinamento de processos, tudo isso pavimentou o caminho para uma virada histórica. No fim da década de 80, a união entre a Maison e um grupo de bebidas de prestígio formou um conglomerado de luxo que redefiniria o setor. A partir dali, a Louis Vuitton deixou claro que jogaria em outro nível, com escala global, gestão profissional e ambição de longo prazo. No fim da década de 90, uma escolha criativa audaciosa acelerou essa nova fase. A casa convidou Marc Jacobs para liderar a direção artística e, com ele, inaugurou o pronto para vestir da marca, além de ampliar categorias como calçados, relógios, joias e óculos. O diálogo entre o clássico e o contemporâneo ganhou força. Parcerias com artistas e designers renomados, de nomes ligados à arte pop japonesa, a estilistas britânicos de vanguarda, colocaram o monograma em conversas que iam muito além da marroquinaria. A mensagem era direta: tradição não é sinônimo de imobilismo. O século XXI trouxe novos desafios. A internet multiplicou o alcance das marcas e também multiplicou falsificações. A Louis Vuitton investiu pesado em proteção de propriedade intelectual, em equipes jurídicas e em tecnologia para rastreio de autenticidade. Não foi só defesa, a marca entendeu cedo o poder das colaborações culturais. Uma das parcerias mais comentadas do período uniu a Maison a uma grife de streetwear de Nova York, aproximando o monograma de uma geração que cresceu entre tênis, skate e cultura digital. A coleção virou fenômeno de desejo, e anos depois, peças dessa colaboração alcançaram valores impressionantes no mercado secundário, reforçando um ponto essencial: luxo também é narrativa, é contexto, é conversa com o tempo. Enquanto isso, a rede de lojas se espalhou por grandes cidades em todos os continentes. A experiência de compra virou parte do produto. Artesãos continuaram a ser formados com um treinamento longo e disciplinado, mantendo o padrão que começou lá atrás, na oficina de Asnières. A chegada ao Brasil, no fim da década de 80, colocou a Maison no roteiro dos consumidores locais que buscavam qualidade, prestígio e serviço de alto nível. Hoje, a presença da marca em capitais brasileiras faz parte de uma estratégia global que equilibra tradição, modernidade e proximidade cultural.
Há uma pergunta que sempre aparece quando falamos de marcas desse porte. Será que o preço é apenas fama? Ou existe qualidade que justifica o valor? A resposta honesta é menos simplista do que parece. Sim, a construção de marca tem peso enorme. O monograma abre portas psicológicas, mas também é verdade que existe uma cadeia longa por trás de cada peça. Desenho, prototipagem, materiais selecionados, horas de bancada, controles de qualidade, logística, serviço pós-venda. Luxo é ao mesmo tempo matéria e mito. Sem matéria de excelência, o mito desmorona. Sem mito, a excelência vira apenas mais um produto bem feito. Olhando para essa trajetória, fica uma lição poderosa. A Louis Vuitton começou com um problema muito concreto de viagem. Como transportar melhor? Com menos peso, menos volume, mais segurança. Do ajuste prático nasceu um ícone, e do ícone nasceu um universo. Isso não acontece por acaso. Acontece quando alguém decide que bom não é suficiente, que sempre foi assim não é argumento, e que tradição só faz sentido se estiver a serviço do próximo passo. Talvez seja por isso que a história ainda fascina, porque no começo era apenas um adolescente andando por estradas de terra, batendo de porta em porta, dormindo ao relento e trocando trabalho por comida. Aquele garoto não tinha diploma, mas tinha direção. Não tinha mapa, mas tinha norte. Ele não sabia que um dia o próprio sobrenome viraria símbolo global, mas sabia que cada costura podia ser melhor. E no fim das contas, é isso que muda tudo. E se você curtiu essa viagem pela origem da Louis Vuitton, deixa o seu like e se inscreve para acompanhar as próximas histórias que a gente vai contar por aqui. E se quer continuar nesse universo do luxo, eu te convido para o próximo vídeo, a jornada de uma outra marca lendária de relógios que transformou precisão em desejo e reescreveu o mercado de alta relojoaria. É só clicar e seguir comigo. Nos vemos lá.